Convido a todos a se manterem em posição de respeito para o compromisso constitucional e convido o excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço à mesa que se mantenha de pé e convido o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Tem a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Anísio Oliveira, senhoras e senhores chefes de Estado, chefes de governo, vice-chefes de Estado e vice-chefes de governo, que me honram com as suas presenças. Vice-presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, meu contemporâneo de Academia Militar de Agulhas Negras, presidente da Câmara dos Deputados, prezado amigo, companheiro deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor José Sarney, senhor Fernando Collor de Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhoras e senhores ministros de Estado e comandantes das forças aqui presentes, Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores senadores e deputados federais, senhoras e senhores chefes de missões estrangeiras acreditados junto ao governo brasileiro, minha querida esposa Michele, daqui vizinha Ceilândia, meus filhos e familiares aqui presentes, a conheci aqui na Câmara, brasileiros e brasileiras. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, neste período de grandes desafios e ao mesmo tempo de enorme esperança. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Temos diante de nós
uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos e, pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu ao chamado das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa. Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados. Nossas Forças Armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania, do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades dissuasórias para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o Parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e eficácia, sem o viés ideológico. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios
só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Uma de minhas prioridades é proteger e revigorar a democracia brasileira, trabalhando arduamente para que ela deixe de ser apenas uma promessa formal e distante e passe a ser um componente substancial e tangível da vida política brasileira, com respeito ao Estado democrático. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixo essa casa rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a bênção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, Guarda de Honra pronta para a revista. Presidente, por favor, passa à frente. Não passa à frente, ok? O senhor vai sair do meu já, presidente. O presidente vai marchar agora em direção aos representantes das Forças Armadas e passar em revista as tropas como comandante máximo das Forças Armadas brasileiras na posição de presidente do Brasil. E ele é conduzido, então, para esse momento.
Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Revista da Guarda de Honra encerrada. Encerrado. Percebe claramente que em muitos momentos ele se emociona com as homenagens que recebe. Estacionado, Rolls Royce, o carro sai de cena e Bolsonaro vive agora a cena mais marcante do ritual da posse, que é a subida ao poder. É literalmente a subida da rampa do Palácio do Planalto, que é o centro do poder na República Brasileira, no nosso presidencialismo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senhora Paula Mourão. Nesse momento, o presidente bem emocionado ali, o presidente Jair Bolsonaro. Presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E agora a transmissão, então, do símbolo da República. Sempre no ombro direito. É a tradição de 109 anos. E Jair Bolsonaro faz um gesto de apontar para a faixa e depois apontar para a multidão, indicando que a faixa é de todos, indicando que a faixa é de quem está ali. A todos que mantenham posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro, executado pela banda do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, com interpretação em Libras pelo senhor Sandro dos Santos.
República, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senhora Paula Mourão. Ele segue, então, novamente para o parlatório, para o discurso, o segundo discurso, mas é o primeiro feito diretamente ao público, e depois, na sequência, então, é que vai receber os cumprimentos. Preliminar, a primeira-dama Michele Bolsonaro transmitirá a mensagem de agradecimento em Libras, com a versão voz da intérprete. É uma surpresa essa participação da primeira-dama Michele Bolsonaro nesse momento. Boa tarde a todos. É uma grande honra e uma grande alegria estar aqui neste momento tão especial e importante para o nosso país. Momento de agradecer a todos vocês, brasileiros e brasileiras, crianças, jovens, idosos, por todo o apoio e pelo carinho desde o início da nossa campanha. Agradeço muito também a todos aqueles que demonstraram sua solidariedade durante os momentos difíceis pelos quais o meu esposo passou recentemente. Muita gratidão a Deus, à minha família e aos meus amigos. Em especial, quero agradecer ao meu enteado Carlos por toda a ajuda e parceria durante os 23 dias que passamos dentro do hospital em São Paulo. Agradeço ainda à população brasileira pelas orações que nos deram tanta coragem para seguir adiante. Agradeço a Deus essa grande oportunidade de poder ajudar as pessoas que mais precisam. Trabalho de ajuda ao próximo que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira ainda mais significativa. É uma grande satisfação, um privilégio poder contribuir e trabalhar para toda a sociedade brasileira. As eleições deram voz a quem não era ouvido e a voz das urnas foi clara. O cidadão brasileiro quer segurança, paz e prosperidade. Um país em que sejamos todos respeitados. Gostaria, de modo muito especial, de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Agradeço aos intérpretes de Libras do Brasil, que têm feito um trabalho de inclusão tão importante. Em especial, agradeço ao meu amado esposo, o nosso presidente. Para quem peço o apoio de todos vocês. Estamos... Uma quebra de protocolo na transmissão aí da posse. Um beijo do casal, presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Atendendo o pedido do público, que gritava lá. Beija, beija. E a intérprete emocionada também. De um lado só, juntos alcançaremos o Brasil próspero, com amor, ordem, progresso, paz, educação e liberdade para todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. O público comemora. Jair Bolsonaro visivelmente emocionado atrás da primeira-dama. A tradutora, a locutora que passava a mensagem. E um momento inédito na posse, uma manifestação da primeira-dama. Pronunciamento à nação. Com interpretação e agora, em Libras, o primeiro discurso, então, diretamente ao povo na praça. O segundo, como presidente empossado. Vamos ouvir. Paula, minha esposa, esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida.
E vocês acreditaram em mim. Juntos temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. As eleições deram voz a quem não era ouvido. E a voz das ruas e das urnas foi muito clara. E eu estou aqui para responder e, mais uma vez, me comprometer com esse desejo de mudança. Também estou aqui para renovar nossas esperanças e lembrar que, se trabalharmos juntos, essa mudança será possível, respeitando os princípios do Estado democrático, guiados pela nossa Constituição e com Deus no coração. A partir de hoje, vamos colocar em prática o projeto que a maioria do povo brasileiro democraticamente escolheu. Vamos promover as transformações que o país precisa. Temos recursos minerais abundantes, terras férteis abençoadas por Deus e por um povo brasileiro maravilhoso. Temos uma grande nação para reconstruir, e isso faremos juntos. Os primeiros passos já foram dados. Graças a vocês, eu fui eleito com a campanha mais barata da história. Graças a vocês, conseguimos Nesse momento, mais uma quebra de protocolo aí. Ele tira uma bandeira do bolso que recebeu do Onyx Lorenzoni e acena para o público. Vamos continuar ouvindo. Conseguimos montar um governo sem conchavos ou acertos políticos. Formamos um time de ministros técnicos e capazes para transformar nosso Brasil. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Não podemos deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. Ideologias que destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade. E convido a todos para iniciarmos um movimento nesse sentido. Podemos, eu, você e as nossas famílias, todos juntos, restabelecer padrões éticos e morais que transformarão nosso Brasil. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. Os favores politizados, partidarizados, devem ficar no passado, para que o governo e a economia sirvam de verdade a toda a nação. Tudo o que propusemos e tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável: os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. O brasileiro pode e deve sonhar. Sonhar com uma vida melhor, com melhores condições para usufruir do fruto do seu trabalho pela meritocracia. E ao governo cabe ser honesto e eficiente, apoiando e pavimentando o caminho que nos levará a um futuro melhor, ao invés de criar pedágios e barreiras. Com este propósito, iniciamos nossa caminhada, com esse espírito e determinação que toda equipe de governo assume no dia de hoje.
Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Que levou o Brasil a viver o aumento dos índices de violência e do poder do crime organizado, que tira vidas de inocentes, destrói famílias e leva insegurança a todos os lugares. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. E o nosso compromisso é valorizar e dar respaldo ao trabalho de todas as forças de segurança. Pela primeira vez, o Brasil irá priorizar a educação básica, que é a que realmente transforma o presente e faz o futuro de nossos filhos. Temos que nos espelhar em nações que são exemplos para o mundo, que por meio da educação encontraram o caminho da prosperidade. Vamos retirar o viés ideológico de nossas relações internacionais. Vamos em busca de um novo tempo para o Brasil e para os brasileiros. Por muito tempo, o país foi governado atendendo a interesses partidários que não o dos brasileiros. Vamos restabelecer a ordem nesse país. Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar, mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. Por isso, vamos, dia e noite, perseguir o objetivo de tornar o nosso país um lugar próspero e seguro para os nossos cidadãos e uma das maiores nações do planeta. Pode contar com toda a minha dedicação para construir o Brasil dos nossos sonhos. Agradeço a Deus por estar vivo e a vocês que oraram por mim e por minha saúde nos momentos mais difíceis. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir a nação. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E assim, Bolsonaro conclui o segundo discurso, homenageado aí pelo público. Vamos ouvir a manifestação aí do público na Praça dos Três Poderes. Mais uma vez ele pega a bandeira junto com o vice, Hamilton Mourão, e agora volta a falar. Bandeira que jamais será vermelha. E fala bordões que foram marcas da campanha dele. Se for preciso nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Como a gente havia mencionado, Bolsonaro tinha a intenção de chegar no máximo a 20 ministérios, nesse momento, chegar a convidamos 22, o ministro de reduzir Estado, de chefe 29 da Casa Civil, para 22. designado, Onyx Lorenzoni, o atual subchefe para E aí assuntos começa, jurídicos então, da Casa Civil, a cerimônia Gustavo do Vale Rocha, e o posse subchefe para assuntos jurídicos designado, de Estado. Jorge Antônio de Oliveira Francisco, a ocuparem seus lugares no dispositivo. Nesse Agora instante, são chamadas as pessoas que vão da ficar ao República lado do presidente, assina auxiliando os aí seguintes atos. nesse momento. Vamos ouvir. Medida provisória que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios.
e decreto que dispõe sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta às nomeações dos ministros mais de algumas Estado do assinaturas. subchefe para assuntos Jair Bolsonaro, ele já deu jurídicos da assinaturas Casa como Civil presidente dentro e do demais Congresso quando foi autoridades. empossado e agora assina os documentos, então, em que ele vai nomear os ministros que escolheu. Ele fez uma brincadeira ali com o cerimonial, recebeu os livros para assinar, ele mostrou que estava com uma caneta simples no bolso, alguém ofereceu uma outra caneta para ele, ele foi com a dele mesmo e assinou. Solicitamos aos senhores Gustavo do Vale Dentro do Rocha Palácio e Jorge Antônio de do Oliveira Planalto, os primeiros Francisco, termos aí a gentileza de retornar primeiros aos seus documentos que ele assentos. assina dentro do Palácio do Planalto. E na sequência, a previsão é do momento de posse coletiva, de dar a posse aos 22 ministros. Esse é o local onde Eduardo Ribeiro acompanhou para a gente ao vivo, lá de dentro, toda a preparação desse momento. E agora o que ele assina, Eduardo, é justamente esses termos de posse que ele vai dar para cada um dos ministros assinarem, não é isso? Inicialmente a assinar seu termo de posse. É isso mesmo. Lembrando que há participação também do vice, general Hamilton Mourão, bastante aplaudido nesse momento, o primeiro-ministro a ser chamado depois de Onyx Lorenzoni, o ex-juiz Sérgio Moro, foi convidado e o anúncio do convite a Sérgio Moro foi feito com exclusividade na primeira entrevista de Jair Bolsonaro, depois da vitória, dia 29 de outubro, aqui na Record TV. Já no dia seguinte, alguns dias depois, na verdade, Moro visitou o Bolsonaro na casa dele, na zona oeste do Rio, na Barra da Tijuca, e numa conversa de pouco mais de 30 minutos, os dois definiram esse momento. Jair Bolsonaro vai assinar a cada uma das posses, cada uma das posses dos 22 ministros nesse instante. Os ministros assinam e o presidente também assina. Na verdade, o primeiro a assinar foi Sérgio Moro. E agora, na sequência, é que veio a assinatura, então, do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele que é gaúcho de Porto Alegre, filiado ao DEM. Agora, então, é chamado o ministro da Defesa, que vai assumir a defesa. Fernando Azevedo Silva, general do Exército desde 2014, ele é do Rio de Janeiro. Embaixador Ernesto Henrique Fraga Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Agora, Ernesto Araújo, que assina o termo de posse, ele que já havia cumprimentado o Bolsonaro no momento de receber as saudações dos chefes de Estado. Agora ele assina ministro das Relações Exteriores. De Estado da Economia. Agora o super-ministro da Economia, que vai acumular as pastas Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior. Foi o guru econômico de Bolsonaro que preparou toda a proposta econômica de Bolsonaro, conquistou a confiança de parte do mercado financeiro e que dá o aval econômico ao governo de Bolsonaro. Considerados, então, com o peso de super-ministros, Paulo Guedes, que acaba de assinar o termo de posse, Sérgio Moro, que foi o primeiro a assinar o termo de posse, justamente porque são ministérios muito relevantes Tarcísio Gomes de Freitas, que acumularam ministro outras de Estado pastas. da Infraestrutura. Agora a infraestrutura. Claro, tá tudo certo. E o público aí, Eduardo, que acompanha, é um momento mais protocolar da posse, mas o público que acompanha em alguns momentos faz questão de se manifestar e, dependendo do nome que é chamado, aplaudir e se manifestar. Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pecuária e Abastecimento. 1
É verdade, sim, Adriana. A gente nota, sobretudo, a manifestação dos outros ministros quando um novo colega é chamado à frente, o aplauso, o ânimo, né? Como agora, a ministra Tereza Cristina, que vai comandar a pasta da Agricultura e que era presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio no Congresso Nacional e declarou apoio a Jair Bolsonaro ainda durante a campanha eleitoral. Ricardo Vélez Rodrigues, ministro e agora do termina de Estado da assinar. Educação. Essa foi uma surpresa, a convocação do ministro Vélez Rodrigues para a Educação. Jair Bolsonaro mantinha praticamente em sigilo as conversas com ele, uma indicação que foi feita pouco tempo antes. Mas o que chamou a atenção é que o próprio Vélez, que é colombiano naturalizado brasileiro, ele havia anunciado nas redes sociais dele que tinha sido convidado para essa posição de ministro da Educação. Mas como ele não estava no radar, digamos assim, da imprensa até então, passou despercebida essa indicação. Agora é chamado Osmar Terra, que será ministro da Cidadania. Ele que é médico gaúcho, deputado federal pelo MDB, pelo 6º mandato. Foi reeleito agora em 2018, mas o suplente é que assume, já que ele está assumindo nesse momento o Ministério da Cidadania e Ação Social. É o ministério que cuida do Bolsa Família. Ele já foi secretário de Saúde no Rio Grande do Sul e foi ministro de Temer do Desenvolvimento Social, que agora muda de nome. O ministério abrange outras áreas, mas muda para Ministério da Cidadania e Ação Social. Luiz Henrique Mandetta, ministro de Estado da Saúde. Mais um ministro chamado, Mandetta, que é do DEM, do Mato Grosso do Sul, já foi deputado federal por 2 mandatos, é um médico ortopedista que assume a saúde. E ele que preparou o plano de governo de Bolsonaro na área da saúde. À medida que cada ministro assina o termo de posse, e o Bolsonaro também assina esse termo, eles vão se enfileirando ali atrás, a gente já vê, eles vão ficando Bento Albuquerque, logo ali atrás. Ministro de Estado de Minas e Energia. Logo depois vai ser o momento da foto oficial. Agora o ministro que assume a pasta de Minas e Energia é carioca e já foi diretor do desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha, mais um militar que compõe a equipe de governo de Bolsonaro. São alguns militares que compõem essa equipe, inclusive para um dos ministérios que não era considerado um ministério da área militar, geralmente eram chamados civis, que é Secretaria de Governo, que vai ficar diretamente ali ao lado do presidente, dentro do Palácio do Planalto. São vários militares que vão auxiliar Bolsonaro em seu governo. Não é isso, Eduardo? Ele nomeou, valorizando o que ele vinha propondo, que era valorizar as Forças Armadas. Ele dá esse gesto, inclusive, na escolha dos seus auxiliares. Agora mais um militar, que é o astronauta brasileiro, o único brasileiro que já foi enviado ao espaço numa missão espacial, num convênio com a NASA, assume o Ministério da Tecnologia. Eduardo. É isso mesmo, e ele foi o 4º ministro a ser anunciado. E ao longo da campanha, Bolsonaro já anunciava o nome de Marcos Pontes como um provável ministro. Demorou um pouco para ser oficializado, mas logo foi oficializado assim que houve a vitória de fato. Os militares costumam dizer que passam anos estudando com dinheiro público e agora é a hora de retribuir esse investimento público na educação de muitos deles dentro do governo. Agora foi chamado quem vai assumir o Ministério do Meio Ambiente, é Ricardo Salles, que assina agora o termo de posse, um advogado de São Paulo, foi do Partido Novo de São Paulo, foi secretário de Meio Ambiente do governo Geraldo Alckmin. Ele teve apoio de vários setores, indústria, setor imobiliário, porém há uma expectativa em relação a como as regras ambientais serão flexibilizadas no país, que é uma promessa de campanha de Bolsonaro. Marcelo Álvaro Antônio, ministro de Estado do Turismo. Agora o chamado para assinar o termo é o novo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é presidente do partido de Bolsonaro, o PSL, em Minas Gerais.
Ele foi eleito o deputado federal mais votado em Minas, agora, nessa última eleição de 2018. Também não vai assumir, o suplente é que assume, já que ele assume a pasta do turismo. Praticamente completa ali a equipe. Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, ministro agora, de Desenvolvimento Estado do Desenvolvimento Regional. Gustavo Canuto, que não tem filiação partidária, é um servidor de carreira do Ministério do Planejamento e é graduado em Ciência da Computação. Alguns dos nomes, além de muitos militares presentes nessa equipe de governo de Bolsonaro, alguns dos nomes indicados por ele, escolhidos por ele, não têm filiação política, o que fez Bolsonaro reforçar o discurso de que esse é um ministério sem viés político. Mas que terá que negociar profundamente com os políticos no Congresso para conseguir realizar suas propostas. Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Agora, Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares Alves, que é advogada, assessora parlamentar por muitos anos e atuou já atua há bastante tempo em movimentos de defesa das crianças, das mulheres e no combate à pedofilia. Dos 22 ministros escolhidos por Bolsonaro, são 2 mulheres. A Damares agora ocupa, então, Gustavo Bebiano Rocha, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Secretário-Geral da Presidência é um cargo super relevante do núcleo duro, que a gente chama o núcleo mais próximo, que trabalha dentro do Palácio do Planalto, ao lado do presidente. É Gustavo Bebiano, um advogado do Rio de Janeiro, principal articulador da candidatura e campanha de Jair Bolsonaro ao lado dos filhos dele. Estado da Controladoria Geral da União. Agora a CGU. Wagner Rosário já estava à frente da CGU, na verdade é um ministro, tem status de ministro, é um ministro que é mantido, então, no cargo, segundo a equipe de Bolsonaro e o próprio presidente Bolsonaro, porque tem um perfil técnico. Ele assumiu a pasta da Controladoria Geral da União em junho de 2017 e segue, então, no cargo, mesmo com a mudança de governo. Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. É justamente essa pasta, a Secretaria de Governo, que eu havia comentado anteriormente, que é um ministério que geralmente tinha nomes de pessoas civis indicadas. São pessoas que trabalham diretamente, é um cargo de ministro que trabalha diretamente também com o presidente dentro do Palácio do Planalto e que, pela primeira vez, foi escolhido um militar, Carlos Alberto dos Santos. É um general da reserva, gaúcho, e ocupa essa função que em outros governos era de alguém civil. General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Augusto Heleno, general Augusto Heleno, que a gente já viu em alguns momentos da posse hoje, porque ele teve contato direto na preparação da questão de segurança, porque ele assume o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ele que é um general de 4 estrelas, maior patente do Exército Brasileiro, e assume a pasta que é responsável justamente pela segurança, todas as viagens do presidente, viagens internacionais, do presidente e do vice-presidente, e é ele também que vai coordenar a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Então, é o ministro que cuida da segurança e da área de inteligência André Luiz de Almeida Mendonça, advogado-geral da União. Agora a AGU. É um advogado de Bauru, André Luiz de Almeida Mendonça, funcionário de carreira da AGU, onde já foi corregedor-geral e também diretor de patrimônio e probidade. Portanto, é mais um nome sem filiação, um nome que foi escolhido por ser servidor de carreira da Advocacia Geral da União, que defende os atos do presidente
em momentos de questionamento. Mais um livro de posse, mais um termo enviado Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República assina a mensagem que submete à apreciação dos membros do Senado Federal a indicação do senhor Roberto Campos Neto para o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Convidamos o senhor Campos Neto a acompanhar a referida assinatura e tomar lugar no dispositivo. Esse é um termo diferente, como eu havia explicado antes. Todos os outros ministros foram empossados como ministros. E esse é um termo de indicação de nomeação, porque o futuro presidente do Banco Central tem que ser sabatinado pelos senadores na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Neste momento, e tem que ser o presidente votada da e aprovada República, a indicação o vice-presidente dele. da República, os ministros de Estado e os comandantes E agora de eles vão se força organizar para deslocam-se ao Salão oficial. Oeste para o registro da fotografia oficial do gabinete. Eles vão se Pedimos dirigir a aí todos que a permaneçam uma outra em seus ala lugares. do Palácio do Planalto. Vão ser todos conduzidos até lá para a primeira foto oficial do governo de Jair Bolsonaro e sua equipe dentro do centro do poder, que é o Palácio do Planalto. Só voltando a falar um pouco do último que foi chamado aí, que é o Roberto Campos Neto. Ele é economista e ele é neto de Roberto Campos, que já foi ministro do Planejamento durante o regime militar no governo do presidente Castelo Branco. E é o nome que então tem que ser aprovado pelo Senado para que possa efetivamente assumir a presidência do Banco Central, já que vai definir políticas econômicas ligadas diretamente à política de juros, à inflação, e que tem efeitos imediatos no mercado financeiro e na vida, no bolso e na economia das famílias brasileiras. O Senado tem que aprovar esse nome para que ele possa efetivamente assumir o BC, o Banco Central. Agora, Bolsonaro à frente ali, é colocado uma escada ali logo atrás, as plataformas ali, para que todos possam aparecer na foto. São menos ministros, então a foto mais condensada aí o grupo. São 2 mulheres, como eu havia mencionado, 22 ministros no total. 6 deles são militares e todos agora se reúnem. Bolsonaro permanece todo o tempo com a faixa presidencial que recebeu de Temer no parlatório. E todos eles, então, agora vão se posicionar para a foto oficial. A foto que vai para o quadro, a foto que vai para a parede dos gabinetes, é a primeira equipe de governo de Bolsonaro. Bolsonaro, então, pela primeira vez, vai ser conduzido até o gabinete que vai ocupar. O gabinete presidencial, que fica no 3º andar, a ala presidencial do Palácio do Planalto, que ocupa praticamente todo o 3º andar, e também no Palácio do Planalto vão trabalhar outros ministros, como Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, o secretário de Governo e a Secretaria-Geral da Presidência, que são os ministros mais próximos do presidente, porque atuam junto dele, dentro do Palácio do Planalto. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar vivo. E depois, a você, cidadão brasileiro, pelo apoio e pela confiança em nosso trabalho. Nós pretendemos, sim, mudar o destino do nosso Brasil. Mas, para tanto, precisamos continuar tendo o seu imprescindível apoio. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.